Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só o que eu preparei para essa aula. Um jogo americano com uma técnica bem bacana de patchwork. Gostou? Então vamos embora fazer! Bom pessoal, eu vou usar a técnica Stuck and Cut, que é empilha e corta. E no meu caso aqui, eu vou fazer um jogo americano de 6 peças. Se você for fazer de 6 peças como eu, você vai precisar de 6 tecidos com estampas diferentes e cortá-las nas medidas de 43 por 43. Se você for fazer um jogo americano de 4 peças, você vai ter que cortar nas medidas de 39 por 42. O corte que eu vou fazer aqui, como o meu jogo americano é de 6 peças, eu vou fazer 5 cortes para ter no final 6 partes. Quem for fazer o jogo americano com 4 peças, vai fazer 3 cortes para ter no final 4 partes. Então eu vou começar a cortar. E aqui, gente, o gostoso dessa técnica é que você corta aleatoriamente, cortando todo mundo junto, tá? Eu empilhei aqui todo mundo, ó, tá todo mundo empilhado, meus 6 tecidos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá todo mundo empilhado, muito bem alinhadinho, que é importante. E eu vou fazer agora os 5 cortes que eu preciso. Então, aqui eu já fiz um. Vou pôr esse aqui ao contrário, esse eu pus assim, esse aqui eu vou colocar assim, tá vendo uma distância, lembrando que eu tenho que ter 5, para no final estar com, eu vou fazer 5 cortes, porque no final eu vou estar com 6 pedaços, 6 partes. Então cortei, ó, aqui até vou dar uma finalizada, ó, 2, aqui eu vou pôr 3, mais reto. Se você for fazer de 4 peças, você faz 3 cortes, que no final você tem 4 partes. Então aqui eu tenho 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui é a brincadeira que a gente começa a fazer. A primeira faixa que eu cortei, eu deixo ela do jeito que tá. A segunda, eu pego primeiro e jogo lá para baixo. Então, 1 foi para baixo. Aqui eu conto 2. 1, 2... e jogo lá para baixo. Esse eu vou contar 3, 2, 3 e jogo lá para baixo. Eu inverto as posições. Então, no final, nós vamos ter todas as faixas desencontradas. Então, 1, 2, 3, 4. Jogo para baixo. E aqui 1, 2, 3, 4, 5 e jogo para baixo. No caso de um jogo americano de 4 peças, é a mesma coisa. Você deixa o primeiro e vai até acabar sua faixa. Porque aí agora nós vamos costurar unindo essas faixas. E nenhuma delas vão ser repetidas, tá? Então aqui, ó, vou pegar essa segunda, tombo no marrom e vou passar uma costura. Põe o alfinete aonde vocês vão costurar para não confundir, para não costurar do lado de cá. Então eu vou costurar aqui, vou passar uma costura retinha, certinho aqui, certo? Então eu vou fazer isso em todas as faixas.
Ó, costura aqui, a hora que eu costurar, eu vou abrir, vou tombar essa aqui, pego essa de cima e tombo aqui. E vou costurando todo mundo até terminar as minhas costuras de todas as camadas. Agora, o que a gente faz? Aqui eu já fiz, vou só dar uma orientada. Nós vamos acertar, refilar os excessos que ficam aqui de costura, né? Porque às vezes fica torto, então vocês veem, eu venho pela régua mesmo, eu não uso a marcação da placa. Mas se você se sentir melhor fazendo pela placa, tudo bem. Eu alinho, eu pego, por exemplo, a parte que tá mais retinha e que tá mais para dentro, então eu vou por ela e corto, refilo aqui. E vou fazendo no ângulo de 90, escolho uma linha, alinho, corto. Vou fazendo isso, girando e refilando, sempre olhando o ângulo, a linha, até ficar bem alinhadinho. Faço isso em todos, não me preocupo com medida, porque eu tô tirando, gente, rebarba, é coisinha mínima. Olha, bem pouquinho. Uma vez que a gente faz isso, a gente pega todas as nossas peças, tá aqui, e a gente vai olhando se estão todas do mesmo tamanho. Aqui eu já vi que deu uma diferença. Então eu vou sempre pegando e vejo que aqui tá menor. Aí com base nessa que ficou menor, põe todo mundo bonitinho, venho e acerto. Então eu vou fazendo isso, vou acertando, sempre a menor por cima. E aqui, só uma observação, essa faixa minha aqui, ela ficou muito estreita. Então eu vou procurar acertar por essa faixa que tá maior. Vou tirar o excesso da faixa que tá maior, porque se eu tirar o excesso da que tá estreita, ela quase não vai aparecer depois. Próxima etapa, nós vamos estabilizar a peça em cima de uma manta. Eu deixei a manta um pouco maior e eu estou usando aqui a manta R1, que é aquela que tem a resina apenas de um lado. Mas vocês podem usar R2, pode usar o feltro, pode usar o nylon dublado, espuma acoplada, enfim, o que vocês acharem melhor. Eu estabilizei com a cola spray temporária. A peça tem que ficar bem firme em cima da manta, porque nós vamos passar um zigue-zague ao redor. Então ela não pode sair, para não ficar torto. Outra coisa, então uma vez que a gente faça isso, eu vou tirar o excesso dessa manta. E use um cortador próprio para manta. Por quê? Porque senão vai estragar a sua lâmina, né? E se você for cortar em cima da placa, corte com a resina virada para a placa, porque aí evita também estragar a placa. Uma vez que a gente fizer isso, a gente tirar todo o excesso de todas as peças, a gente vai passar essa costura de segurança. Eu aqui vou passar o zigue-zague. Se você tiver a industrial, passe a costura reta bem na beiradinha, que vai ficar na mesma. Eu vou fazer isso e a gente já volta. Gente, eu já ia esquecendo de falar sobre o calcador. Esse calcador aqui é fundamental para costurar esse tipo de peça. Ele é o walking foot, ou calcador de tração superior. Ele ajuda a puxar o tecido quando ele está em camadas. Então, quando a gente está costurando com manta ou vários tecidos juntos, tecidos grossos, a gente usa esse calcador. Ele é o calcador que a gente faz o quilting reto. Então, se você não tem, adquira, porque é muito importante. Ele vai ajudar a preservar a sua máquina, porque sua máquina não vai forçar quando for puxar o tecido que tiver estruturado. Qualquer estrutura, gente, qualquer uma, é importante você ter esse calcador. Ele não é caro. Eu vou usar na minha máquina, já vem o dela, mas quem for adquirir é esse aqui. É o Walking Foot, é o nome dele, é muito importante.
E outro detalhe também, costure do lado da manta. Quando a gente costura do lado da manta, também ajuda, nesse caso, ao tecido não deslocar, não ficar torto, tá bom? Nós vamos costurar ao redor, eu vou passar o zigue-zague, como eu falei. A manta, o tecido vai ficar para baixo e vou usar o walking foot que vem na minha máquina. Beleza? Então, vamos lá. Zigue-zague finalizado, agora é a hora de colocar o forro. Eu aqui escolhi um tecido diferente para ser o meu forro, tá? Mas vocês coloquem aí o que vocês tiverem em mãos. O importante aqui é que esse forro esteja maior que a peça para facilitar a nossa costura, tá? Então, na hora de cortar com a tesoura mesmo, vocês cortem um pouco maior, passa bem, é importante passar bem, e aí nós vamos colocar o tecido frente com frente, estampa com estampa, tá? Alisa, acerta, põe ele bem esticadinho e alfineta para que a gente possa fazer o fechamento, costurando com o pé de máquina ao redor de toda a peça, deixando uma abertura que é onde nós iremos desvirar. Prontinho, já passei a minha costura, pé de máquina, deixei uma abertura para poder desvirar. Agora nós vamos limpar esse trabalho, tirar esse excesso de tecido aqui, cortar. Vou chanfrar os cantos para a gente poder desvirar. Na hora de chanfrar os cantos, toma cuidado para não cortar o ponto com a tesoura. E agora passar todo mundo. Deixa eu ver, cadê minha abertura? Aqui. Passar todo mundo aqui. O importante aqui agora é acertar bem esses cantos. E passar, mas passar muito bem passado, para que todo mundo fique bem retinho. Aqui nessa abertura a gente joga para dentro, alinha, passa bem, aproveita a resina aqui do lado do avesso, para que ela fique grudada, que nós vamos agora fazer o quilting. E, aliás, antes de fazer o quilting, aqui, esse aqui meu já tá passado, nós vamos fechar essa abertura aqui com ponto invisível. Aqui em cima tem um card com um vídeo onde eu mostro como eu faço o ponto invisível. É interessante vocês darem uma checada, ok? Agora, quem não quiser fazer o ponto invisível, pode fazer uma costura bem na beiradinha, uma costura reta. Só que como aqui tá grosso, é um pouco mais complicado. Na reta industrial até fica bacana, mas na máquina doméstica pode ser que ela não fique bem retinha. Tem uma certa dificuldade de passar uma costura bem na beirada. Por isso que eu recomendo fechar com ponto invisível, certo? E uma vez que a gente feche tudo com ponto invisível, nós vamos fazer o nosso quilting. O quilting que nós vamos fazer aqui é um quilting improvisado. Eu vou fazer um ponto decorativo em todas essas emendas aqui, porque o correto seria fazer o quilting antes, junto com o forro, colocar o topo, manta e o forro maior, o forro já pro lado certinho, quiltar todo mundo, refilar e fechar com viés. Mas como tem muita gente que tem problema com viés, né, tanto os iniciantes como pessoas que já costuram há mais tempo, mas não gostam de colocar o viés, eu optei por fazer essa peça
com o fechamento mais simples, né, de virar. Eu chamo de fechamento tipo saco. Gente, aqui uma dica valiosa para vocês. Quando a gente começa a costurar bem na beirada, vocês já repararam que às vezes o tecido fica preso, que o calcador não consegue puxar? Então, quando for assim, coloquem um pedaço de tecido com manta, com estrutura, na mesma espessura da peça que vocês estão fazendo. Coloque atrás. Isso facilita, porque você vai colocar o calcador no mesmo alinhamento da peça. Então, dessa forma, vai puxar todo mundo e você não vai ter um problema de ficar travado aqui no início. Olha que precioso que está ficando. Tá ficando lindo, né? Essa é uma peça maravilhosa. Super vendável. E ótima para presentear também. Então, nós finalizamos a nossa peça. Aqui a parte externa. E aqui a parte do forro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter ficado até agora, por ter me acompanhado até o final. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva para você estar por dentro das novidades. E é um motivador, né? Quanto mais gente assistindo, mais motivação eu tenho para gravar vídeo para vocês. Então é isso aí. Muito obrigado novamente e até o próximo vídeo.